essa live vai ficar. Depois vocês podem ver e rever. Inclusive eu, tá? Vamos lá. Pobreza. O conceito de pobreza. Beleza, Fê, te mando. Prestem atenção. Eu vou pegar um martelo, hein, gente? Conceito de pobreza. Está muito relacionada com a... Eu tô lendo, tá? Porque eu escrevi isso aí. Eu quero falar direitinho pra vocês pra não me perder nada, em nada. Eu não vou parar no meio, não. Depois vai ter a hora da resposta, tá bom? No final do negócio. Porque eu já paro em... Eu mesma já paro pra explicar as paradas aqui do meio, beleza? Está muito relacionada com a falta de merecimento sistemática do sistema. Sistema, você sabe o que é, né? Do nosso sistema energético, do sistema de constelação. Que vem de uma crença que se plasmou, tanto a nível cultural, que chegou na matéria, tanto a nível cultural, não é tanto a nível cultural, é a nível cultural, porque eu estava escutando espanhol, que se transformou numa ferramenta, tanto religiosa quanto política. Vocês entenderam? A pobreza é usada pelos políticos. E a pobreza foi usada pela religião. Primeiro a religião controlava, tanto que só davam aula pra gente através da Bíblia, até chegar os Illuminatis, que não eram ruins, e fizeram a visão científica da enciclopédia, aí foi que a gente começou a aprender coisas assim, que a gente conhece hoje em dia. E a crença também da pobreza, que era usada antigamente, já pelos sábios, pelos reis. Depois que veio o catolicismo e aproveitou que o negócio já estava meio encaminhado e vamos continuar subindo no coro da galera, entendeu? Boa noite, Sandra. Estou falando sobre pobreza. Nós temos uma crença, um costume, que temos que proteger a pobreza, né? Porque a gente quer ajudar, é pobrezinho. Tanto em nível material, espiritual e energético. É como uma necessidade de ajudar ao próximo que não tem. Ó a merda que vai dar essa... Ó a meleca que vai dar essa aí. Mas se pararmos para pensar de como o fazemos, observaremos que ajudaremos sempre de uma perspectiva de falta. Olá, Helena. Se falta, temos que dar. Com isso, criamos a crença de que pobre é o que não tem e o que tem é rico. Isso é o que a gente tem na cabeça hoje em dia. Vamos entendendo passo a passo que o negócio vai complicar e vai... Puta, merda. Não posso falar essas coisas agora. Vou inventar palavras que eu vou fingir que é palavrão para o meu corpo ficar feliz. É o que tem, por isso tem que dar o pobre. O rico é o que tem, por isso a gente tem que dar o pobre, né? A gente acha que tá desregulado, que um tem mais, outro tem menos. Bom, isso é com outra coisa do sistema do dinheiro, também que vocês vão entender o que é o dinheiro no final das contas, tá? Oi, William. Estamos seríssimos aqui hoje falando sobre pobreza. A construção da imagem do pobre foi uma construção religiosa em primeira instância, não da religião católica, era bem antes, há milênios atrás, na qual havia escassez. Aprendi a escrever escassez certo hoje, porque eu acho que estava escrevendo errado. Quando se tem escassez de comida, um desespero começa, porque aí você vai morrer, né? Então, escassez energética também começa, entenderam? Se a gente pensar, ai meu Deus, eu não tenho comida, a energia começa a ir, porque você está pensando, eu não tenho. Então, seu sistema entendeu, não tem porcaria nenhuma, não tenho amor, não tenho comida, não tem nada, e começa, por isso que as pessoas ficam deprimidas. Porque, tipo, não tem emprego, ai meu Deus, não tem nada. Não tenho amor, ai não tenho nada, entende? Vamos lá. Então começa, quando a gente vê que não tem comida, aí eu tô falando isso porque eu liguei uma coisa com a outra, mas aqui a gente tá no conceito de pobreza mesmo. Então, uma escassez energética também começa. Quando se tem escassez de comida, antes de pegar. Quando começamos a ter uma escassez energética, temos também uma perda espiritual. Porque se você não tem energia para conectar com o divino, você está indo pela vala. Portanto, uma desconexão com o espírito, caracterizando uma pobreza espiritual. Porque toda a minha energia se baseia concretamente em sobreviver. Eu vou jogar toda a minha energia lá no chakra básico, que é sobrevivência, e eu vou esquecer de tudo. Porque aqui em cima, aqui tá o chakra da conexão, e embaixo tá o chakra básico, eu tô botando sua atenção lá. Não quero mais saber de nada. Eu quero sobreviver. Portanto, o conceito de me faltam coisas, e se me faltam coisas materiais, não vou poder suprir as necessidades mais etéricas, sutis. Porque primeiro tenho que viver na matéria.
Isso é óbvio, né? Muitas pessoas falam, se você não arrumou o primeiro jeito de sustentar, de se alimentar, você não vai pensar no espírito. Agora a gente já vê por que isso tá errado. Que não é assim. A gente tá pensando ao contrário. A gente tá tudo zoado. Beleza? Ai, 11 pessoas, adoro esse número. Já achei 2 erros aqui meus de digitação. Então, através do mentalismo naquela época, a lei hermética, vocês sabem da lei hermética do mentalismo? Tudo existe primeiro na mente. Criamos na mente para depois descender a matéria, tá? Platão dizia isso, que era o reino das ideias. Então, tudo aquilo que não podemos obter na matéria está esperando por nós no plano etérico. Há milhares de anos em Atlântida era ensinado que todas as coisas que desejávamos ter existem na mente. Já existe no plano espiritual. Então, agora fala do Platão que dizia do reino das ideias. A gente só tem que baixar. Isso já está lá no energético. A gente tem que, através dos chakras, baixar. Eliana, boa noite. Estou falando sobre pobreza. Importantíssimo isso. Vamos ficar todos ricos agora. O que se ensinava há milhões de anos era... O que podemos fazer? Isso era quando a gente pensava direitinho, tá? A gente estava conectado e ninguém era pobre. Que também o conceito de pobreza a gente tá tudo errado. Ser pobre é não precisar de nada. Não é ter 20 carros, não sei o que. Isso é coisa de outra coisa, aquela coisa do Buda. Isso a gente pensa que quer, que precisa para viver e não precisa. Beleza? Porque quanto mais você querer, se você ficar satisfazendo o ego sempre, você nunca vai ter o suficiente. Você vai querer sempre mais. Aí tem um carro, não, eu quero outro. Aí eu quero maior, eu quero não sei o quê. Eu tenho um barco, aí eu quero agora um helicóptero. Nunca. O ego nunca tá satisfeito com bens materiais, ok? Se a gente ficar só no ego. Só na personalidade, na persona, na máscara. Se a gente não procurar quem a gente é de verdade. Então, por isso que é importante espiritualidade, galera. Pra não ficar maluquinho aí. O que ensinava há milhões de anos era que podemos fazer... O que podemos fazer para descender tudo aqui na matéria, já que existe tudo já no espiritual e no energético? E uma das formas que as pessoas usavam, que nós usávamos, né? Nós todos estávamos lá naquela época, que a gente começou essa experiência junto, tá? Lá no Egito. Apesar que eu acho que do antes... era a gente. Vamos lá. A pessoa que era mais conectada com o espiritual naquela época tinha maior capacidade de manipular a energia da realidade e criar meios de gerar as coisas materiais. Bem dizendo, era o contrário. Aqui a gente acredita, enquanto eu tiver os bens materiais, eu ficar sossegada, eu vou procurar o espírito. E lá era o contrário. Primeiro a gente ia para o espírito, como na Índia, né? Primeiro vai para o espírito, é porque lá é pobre, não tem mais nada que fazer, só tem que meditar mesmo. Primeiro você vai ao espírito, você entende, aí você alinha os chakras, eu vou explicar, aí vai estar explicando aqui o momento, a hora, como é, por que a gente materializa, hein? Espera aí, fica aí, não sai daí não. Descende pelos chakras e a gente vai materializar. Aí vocês vão saber o que a gente precisa para isso, porque não é assim, eu quero uma casa e vem a casa. Não, não é assim. Vocês vão entender também a lei da cocriação, que todo mundo ensina tudo zoado. Então vamos lá. Portanto, peraí. Manipular, tá, material. Bem dizendo, era o contrário. Hoje em dia acreditamos que ninguém pode cuidar dos aspectos energéticos e espirituais se não está comendo bem. Está fraquinho, não tem nada para comer em casa. Portanto, o pensamento de hoje em dia está na comida. Se não tenho o suficiente para comer, alguém tem que me dar o que de comer. Aí vocês vão entender por que a gente pensa isso, hein? Mas para os antigos, começava pela comida, pois a comida começava pelos movimentos... Pelos antigos não começava pela comida, pois a comida começava pelos movimentos espirituais, como os solstícios, que era a mudança da primavera, outono, os equinócios, as primaveras, estrela, sol, lua, eles se conectavam com a natureza para saber a melhor hora de produzir a comida, porque, gente, agora a gente sabe que na lua crescente é bom crescer, que na lua minguante é bom colher, que é bom semear na nova, sei lá. Agora a gente sabe, olha na internet, isso tudo. Antigamente ninguém tinha noção de nada. Eles tinham que depender da conexão para ver informação, para poder plantar e vir coisas da terra. Imagina, vai ficar comendo folhinha lá a vida toda? Tinha que plantar. Então tinha que se conectar com a alma para a alma dizer o que fazer. Aí trazia essa energia para cá, entenderam? Tá todo mundo entendendo? Se não tiver, depois vocês vão me perguntar. Então vamos lá. Quando sabíamos ler o plano espiritual, oi Érica,
Mesmo estando muito longe e sendo intangível, podíamos compreender os ciclos da realidade, tá? Isso tudo são os ciclos da realidade. Primavera, verão, outono, inverno, solstício, essas coisas, sol, lua, tudo são os ciclos, tudo que materializa aqui. Compreendendo os ciclos da realidade, sabíamos quando semear, quando colher, sabíamos o que era esperar, o que era meditar. Meditar não era ficar lá boa pensando, não. Meditar era interiorizar para pegar a resposta. Era necessário, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha ninguém que soubesse para perguntar. A gente tinha que meditar para saber o que fazer. Senão a gente tava, ó, desculpa aí, só estava, ó, ferrado. Para se obter respostas, por exemplo, sobre quando o fruto deve ser colhido ou não, né? Eles sabiam também do futuro através da meditação. A consciência viajava. Hoje que tá chovendo, que era para melhorar, eu não tenho alergia, mas hoje que tá chovendo, todo mundo espera para melhorar a alergia, hoje eu tô espirrando nem a doida. Portanto, todo esse ciclo que passava do energético ao espiritual, primeiro tá na energia, a energia que existe, é tudo que é. Aí vai o nosso espírito, a nossa alma e traz, beleza? Então, energético ao espiritual e ao material era a forma há milhares de anos atrás. Eu esqueci o H, que feio, garota. Que se entendia a realidade. A gente compreendia como as coisas funcionavam energeticamente, como é que elas se plasmavam aqui, tá bom? Na matéria. Vamos entendendo passinho por passinho, porque o negócio é meio complexo, beleza? Eu demorei um tempinho para compreender a complexidade. Por isso, não havia pobreza na antiguidade. Existiam várias classes sociais que se dividiam em função da riqueza de cada classe social. Não havia pobres, e sim ricos em diferentes áreas. Havia rico na área dos grãos, ricos na área da pesca, rico na área da carpintaria, rico na área da arquitetura, rico na realeza, na educação e etc. Os ricos existiam em todas as áreas e eles tinham tudo o que necessitavam em sua área. Quando havia escassez em alguma delas, havia intercâmbio até se equilibrarem, né? Aquela coisa do escambo, da troca. Até que um dia inventaram a moeda, que era uma forma de troca também, que representava o valor das coisas, para que pudessem comprar, mesmo que não tivessem nada para trocar. Entenderam? Que uma época deve ter acontecido uma escassez, inventaram a brilhante ideia de fazer uma moeda. Quando isso ocorreu, outra ideia, André Ribeiro. Quando isso ocorreu, começou a crença que tinham que acumular moedas, ao invés de ter paciência e trabalho. Olha a preguiça. A paciência e o trabalho para gerar os bens, para suprir as próprias necessidades. Porra, é muito mais fácil eu conseguir essas moedinhas para comprar tudo do que eu ter que ficar plantando, meditando, esperando. Ah, fala sério, né? Vamos à modernidade. Você vê como é que a gente é vagabundo. A gente não faz nada. Trabalha ali, ganha dinheirinho, a gente não sabe nem plantar um pé de alface. Então, para suprir as próprias necessidades. O que ocorreu é que viram que roubar era melhor que esperar. As pessoas começaram a comandar as coisas assim. É muito mais fácil roubar dessa galera. Aquela coisa que os bancos fazem, de tirar 1, 2, 3 centavos, 15, 30 reais que tirar do meu irmão. E aí fica muito mais fácil de ganhar dinheiro. Aí vocês vão saber por que a gente está na mão desses banqueiros e dos políticos, tá bom? É hoje que vocês vão se libertar mentalmente disso, pelo menos. Vão entender por que a gente se subjuga, não, se coloca à mercê. Como é que a gente baixa a cabeça para essa galera? Por que todo mundo se levanta e fala, chega dessa palhaçada. A partir daí, começou a gerar outro tipo de pobreza. Não tenho moedas de troca e eu não tenho os recursos. Foi quando começou-se a criar a riqueza a curto prazo. Entenderam? Eu não, peraí, vamos ler de novo. Não tenho moedas de troca ou eu não tenho recursos. Ah, ok. Se a pessoa não tem recurso e não tem a moeda, então o que eu faço? Eu vou ter que fazer dinheiro rápido. Fazer dinheiro rápido e de repente. Quando essa ideia se instala, muitas pessoas que eram ricas em muitos aspectos se dão conta que era bem mais rápido obter essas moedas do que criar os seus recursos. As pessoas tinham muitas sementes, muitos sacos de sementes, porque elas eram ricas em sementes. E aí elas viram que era muito mais fácil ter essa moeda que todo mundo queria, porque era, brilha, é ouro. E aí elas trocaram todos aqueles bandos, porque assim, é muito mais fácil do que ficar plantando. Eu vou
trocar tudo por moeda. Que não era muito inteligente, né? Que a moeda acaba e depois a semente ia ter que plantar de novo, enfim. A partir disso começa a ter ricos em moedas e não mais em sementes, por exemplo. A consequência foi que passou-se a não ter mais ricos em cada área, e sim pobres em cada área. As pessoas começaram a empobrecer. Porque elas não podiam comer as moedas. Vai chegar um dia aí, né? Que a gente vai ter dinheiro, não vai ter o que comprar para comer, não é isso que falam? Presta atenção, que a gente vai saber por que a gente pensa desse jeito que a gente pensa. Porque a pobreza é um conceito daqui, ó, da mente, e a riqueza também. Vamos prestar atenção. Pra gente ser rico, de verdade. A verdadeira riqueza. Não é a gente ficar pensando que riqueza é aquele jaguar que passa na rua, não. Pelo amor de Deus. Isso é uma energia condensada. Que pobreza foi essa? Foi a pobreza que se desconecta do espírito da terra, dos ritmos da terra e perde a capacidade de gerar seus próprios recursos materiais. A gente emburreceu, como aconteceu ano passado. Há anos eles medem a inteligência do povo e depois, por causa dos celulares e esses negócios de digitar, que a gente nem digita mais a palavra toda, a gente deu, nessa pesquisa que eles fazem no mundo todo, que a população mundial emburreceu. Aí fica quem é burro é mais fácil manipular. Quem é burro tem medo, né? Acredita em qualquer coisa que acredita aí. Fica em casa, não sei essas coisas. Não vou falar não, senão cria muita polêmica. Mas tem que aprender a gente a ter opinião. Pode escutar tudo, mas tem a opinião de vocês. Já escutar uma pessoa, tá certo, aí... Vamos saber usar esse trem que tá aqui dentro. A gente só usa 5% da capacidade. Vamos tentar usar pelo menos mais 0,1%, né? Então, vamos lá. Quando perdemos essas capacidades, porque a gente não conseguia mais gerar os recursos pra gente comer, porque viu que com moeda não dava mais pra comer, porque é a moda ter moeda. A gente estava desconectada do espírito. Zoou a parada toda daí, beleza? Isso foi antes do catolicismo. Quando a gente perdeu essas capacidades, que ninguém sabia o que fazer, porque tipo assim, eu tenho moeda, mas agora não tem ninguém mais pra me dar semente, porque eu era o cara da semente e eu troquei minha semente toda por moeda, pra 1 ou 2 pessoas que não estão trocando semente. Então ninguém conseguia administrar os bens de dinheiro e os bens materiais de semente, de madeira, ninguém conseguia mais, porque as pessoas não queriam mais produzir nada e só queriam comprar moedas. A galera pirou por causa dessas moedinhas, beleza? E aí, o que precisou? De alguém esperto, inteligente, para poder administrar essas moedas. Apareceram esses administradores que a gente conhece como banqueiros. Eles administravam os recursos, depois eles repartiam por todos. Mas o problema é que esses recursos não eram reais, eram moedas. O cara administrou o dinheiro, ele não administrou a comida, entenderam? Já começou a zoar daí. E claro que ele ficava com 10% aqui, 5% aqui, né? Vai ver aquele bando de dinheiro, vai fazer o quê, gente? Tá mais naquela época, né? Ao aparecerem as moedas, ouro e minerais de troca, aparecem também... Peraí, eu formulei a frase meio ruim aqui. A troca parece bom no início, mas não preparavam as pessoas para gerar... ok. A troca das moedas e dos minerais de início parecia muito interessante, mas não preparava as pessoas para gerarem seus próprios recursos. Porque aí o tempo foi passando nessa coisa de moeda, né? Não foi do dia para a noite, foi uma geração. E depois outra geração veio e não sabia mais plantar, não sabia mais fazer as coisas, gerar os próprios recursos, desenvolver os próprios potenciais para poder criar as coisas, porque estava todo mundo na caça cega ao ouro, ao dinheiro. Entendeu? Foi onde começou a se dualizar o conceito de entender o espírito para baixar a energia para criar a matéria. E se começa a entender que a matéria é necessária, que dela você vai chegar ao espírito. Vocês estão entendendo? É porque é muito conceito que ele resumiu muito, porque isso são horas e horas de aula, tá? E é bem complicado isso. Eu já escutei várias partes dessas separadas em várias palestras, mas não nesse conceito tudo junto para formar uma ideia, para a gente entender por que a gente tem isso nas células. Tá nas células, gente, ok? A gente pode entender aqui, mas as células não entendem.
Foi então onde começou a se dualizar o conceito de entender o espírito, baixar a energia para se criar na matéria e começar a entender que da matéria se passa para o energético até da energia para o espírito. A gente estava achando que era ao contrário o caminho. A gente já tinha esquecido que se conectava e trazia para a matéria. A gente já estava achando que era ao contrário. Daí começou a zoação. Daí. Isso antes do catolicismo. Depois do catolicismo a coisa vai tudo pro ventilador, que vocês sabem o que é que eu não vou falar. Isso gera no inconsciente coletivo a ideia de que eu não tenho agora, mas como existem muitas coisas no plano espiritual que eu não sei baixar pro material, quando eu morrer e voltar ao plano espiritual eu vou ser rico. Isso que as pessoas subentenderam, que se não tá no material é porque eles sabiam que existia na matéria, no energético, no mundo espiritual. Isso eles sabiam. Isso foi informação que vinha vindo, eles sabiam. Eles só esqueceram e perderam a informação de como trazer. Isso eu tô falando de milênios, tá, gente? Isso aqui é milênios assim, resumido em frases. Ô, Ideia Faria, gente. É você, Ideia. Mamãe, quase. Então, olha só a zoação que já deu nessa época. Se você pegou agora, depois vê essa live desde o início para você entender porque a gente tem a pobreza printada nas células, ok? Porque é muito importante isso. Isso tinha que ser passado na escola para todo mundo. Olá, Carla, boa noite. Vamos lá, a gente já começou a acreditar que não tenho aqui no físico, mas lá no espiritual tá sim de matéria-prima. Mas a gente achava que essa matéria-prima já era riqueza. Não era, a gente tinha que aprender a materializar, entenderam? Agora vai começar a ficar mais complicadinho. Nessa época foi quando começaram a criar as ideias das castas. Se no plano físico eu sou pobre, quando eu morrer e voltar à minha casa eu serei rico. Quanto menos coisa você tem no material, você tem que ficar feliz, tá? Porque lá em cima você vai ser muito rico. Isso também ajudava com que os pobres não avançassem nos ricos, certo? Tipo assim, coitado do rico, então quer dizer que ele vai ser pobre lá? Então foi. Essa ideia foi uma forma de controlar a riqueza sem a revolta popular. Começaram a divisão de ricos, classes médias e pobres. Isso criou uma desespiritualização, uma perda de manuseio energético. Ninguém sabia mais materializar nada. Tava todo mundo já... A cortina fechou, que a gente fala, o véu ficou grosso e ninguém sabia mais nada. Mas eles sabiam que tinha um mundo de lá, que estava lá, que tinha riqueza. Nossa, isso é pesado, sabia? Quando a gente entra assim na história do que foi, é bem pesado, é bem pesado. Começaram a divisão de ricos, classe médias e pobres, isso criou uma desespiritualização e uma perda de manuseio energético a partir das pessoas conscientes. Tá? As pessoas conscientes que sabiam que esse negócio era uma lorota, que quando morresse não ia ficar rico, porque quando tá morto vai precisar de comida, de bens, pra quê? Materiais. E os conscientes começaram a manipular os inconscientes. Já começou a manipulação daí, antes do catolicismo. A crença de que se você é pobre aqui, quanto menos coisas você tem aqui, é porque você deixou tudo lá, e você vai voltar pra casa e vai estar milionário. Então fica tranquilo. Fica feliz. Quanto menos você tem, melhor, viu? Isso o cara rico que tava lá comendo todo dia. E pobre naquela época, gente, não é que é pobre como agora que faz crédito, não. Pobre que não tinha o que comer mesmo. Não tinha nada, roupa. Não tinha, lembra daquelas casas que a gente vê nos filmes? Que não tinha chão, era tudo de pedra. A gente não tinha madeira nem para esquentar, porque tinha que ir lá pegar madeira. E tava inverno e a madeira tá molhada. A pessoa não tinha fósforo, né? Então vamos lá. A problemática é que a riqueza de cima não faz nenhum sentido, porque a ideia... São ideias, são energia, que está à disposição, mas esse plano não serve para isso. A gente lá em cima, a gente tem aqui na energia a matéria-prima. Se a gente não souber plasmar para cá, é que nem você tem um monte de barro e você não tem um pote. Se você não sabe fazer aquele negócio lá do barro, lá do Ghost, vai fazer o que com aquele barro, né? Vai comer o barro. Tô falando alto, né? Tô que nessa barraqueira. Vamos lá. Boa, como diz meu irmão, a voz boa para vender castanha na praia. Vamos falar sobre a pobreza, não riam. Então, está disponível. E não funciona como eu, assim, e essa matéria-prima que tá aqui, não funciona assim, eu quero uma casa. Lei da atração, né? Aquele do segredo lá, do segredo besta.
Desculpa julgar o segredo, mas assim, tem coisa assim. Ali foi o começo de tudo. Ali a gente começou a entender que tinha uma outra coisa. Então vamos estudar. Aquele livro todo é pra falar, tem outra coisa sem ser a matéria. Foi só isso, aquele livro todo. Não precisa nem ler esse trem, tá? Então vamos lá. Funciona através da coerência. Não funciona através do querer. Aí que a porra fica séria. Agora a gente vai entender esse trem direito. Não é bonito de ouvir, tá? Não é tranquilo de ouvir, mas é a verdade. E a verdade nos libertará, não é vos, é nos libertará. Beleza? Agora vamos prestar atenção. Os 12 que tem na sala, eu não sei quanto tem. Ui, tá. Funciona através da coerência. Se eu sou capaz de descer através dos meus chakras, lembra que eu falo que nós somos os chakras movimentando isso aqui? Se eu sou capaz de ter coerência e alinhar os meus chakras, eu sou capaz de descer pela polaridade negativo-positivo. Ó, vai vir da ideia do material, passando pelos meus chakras, até o básico, porque é o básico que cria. O básico que tá ligado com a terra. Por isso que eu falo, sexualidade tem tudo a ver com a vida financeira. É que eu tô querendo um parceiro sexual só para poder cocriar. De descer então, se funciona através da coerência, se eu sou capaz de descer essas informações, essa energia, através dos meus chakras, até que ela se materialize. Temos que lembrar do que está no mundo espiritual, no mundo das ideias, desce pelas polaridades positivo, negativo, através dos chakras. Ou então a gente tem que estar em equilíbrio. A coerência traz equilíbrio, lembra? Se centrar. Por isso que a gente tem que estar centrado, tem que estar em harmonia. Não tem que estar sentado em harmonia para ser espiritual bonzinho. Estou em paz, tranquilo. Isso traz o material, galera. Estar espiritualizado, consciente, equilibrado energeticamente, com os chakras alinhados, é para materializar as coisas aqui. O que eu falo sempre? O que adianta a espiritualidade se você não melhora a sua vida material no agora, na terceira dimensão? Não adianta estar pra porcaria nenhuma, né? Que a gente tem que ter o físico, porque a gente tá no físico. Por isso que tem essa crença, se eu não vou comer, eu não vou pensar na espiritualidade. E vocês estão vendo que é o contrário, beleza? Vamos continuar que tem muita coisa aí ainda. Assim, para se entender, porque isso é coisa que, para ouvir, às vezes a gente não vai entender de primeira. Vocês vão ter que ver essa live de novo. Como eu vou ter que ler isso 1000 vezes. Para o meu sistema entender que tá tudo ao contrário. Tá tudo zoado. Beleza? Pesadinho. Está leve, está muito leve. Agora tudo se ilumina. Tudo se ilumina e a gente tá, estamos influenciando o nosso passado com isso, tá bom? Essa vida aqui que a gente tinha lá de tudo desesperado lá, que tava batendo a cabeça no chão pro rei, tá sendo influenciada com essa informação. Vocês estão entendendo? Que acontece para sempre? Vocês estão entendendo que a gente está levando luz, que vocês estão levando luz para as vidas de vocês que não estão conscientes? Porque o tempo não existe? Que é tudo ao mesmo tempo agora? Vocês estão entendendo? Então presta atenção que a vida tem que melhorar. Ainda mais agora com essa energia. Porque eu falo de melhorar, da gente se sentir melhor, mais saudável, feliz e não faltar nada. E realmente ser rico de verdade. Não ficar acreditando que a gente precisa comprar aquela calça de R$500 para poder ser feliz, né? Estamos falando da verdade aqui. Nua e crua. Vai doer? Vai. Vai dar incômodo do caralho. O ego vai começar a ficar sem tremer, essa garota tá falando merda e vai desligar. Vai dar um monte de ziquezira, porque tá mexendo num monte de sistema de crença que a gente tem, de padrões celulares. Então tem de 7 a 10 trilhões de células agora vibrando contra você estar assistindo isso. Então a gente tem que ser forte e ouvir a verdade. Beleza? É aquela hora que vai chegar o teu parceiro ou o parceiro vai falar: eu estou apaixonado por uma outra mulher. E você vai querer matar o cara, vai querer sair correndo. Fica e escuta a história, beleza? É por aí. Então vamos lá. Funciona através da nossa coerência, que desce através dos nossos chakras equilibrados. Pra gente poder... A Andresa, gente, agora vamos falar. Andresa, gente. Eu conheci ela aqui em Genebra, uma das primeiras pessoas que eu conheci na Suíça. Ai, me emocionei. Então, falando uma coisa muito séria agora, Andresa. Depois você vai ver essa live do início e você vai entender. Sobre pobreza. Então, a gente tem que se alinhar
Te amo! A gente tem que se alinhar. Alinhar os chakras, porque os chakras não ficam paradinhos. Tem que se alinhar para trazer do energético pro físico. Tudo que a gente precisa para viver. Não é para trazer o Porsche. Muita saudade. Não é para trazer o Porsche, é pra gente precisar para viver, pra gente saber o que é ser rico de verdade e a gente ficar feliz e satisfeito. Não é ficar o tempo todo infeliz, tá bom? Se a gente ficar sempre pela persona, pelo ego, por aquela máscara, ele nunca vai estar equilibrado, lembra? Vai ficar no egoísmo ou no egocentrismo. Ou travou? É normal. Então, e aí a gente não vai estar em equilíbrio. Por isso, entendem? Que a gente falou, lembra? Que tinha alguém aí que tava do egoísmo, egocentrismo? Egoísmo, ego em movimento, ele quer influenciar, ele quer meter o bedelho em todo mundo, quer que todo mundo haja como ele quer. E o egocentrismo é aquele do mimimi que está magoado. Aí foi pra mim, aí ela falou pra mim, eu tenho certeza que falou pra mim. Nanana. E aí o ego tá desequilibrado. Quando o ego tá equilibrado e você tem consciência que existe um mundo espiritual e energético, aí começa a parada da materialização. Madrinha. Nossa, tanta gente especial hoje. Vou até chorar, tô quase chorando, sério. Então, temos que lembrar do que está no mundo espiritual nas ideias, desce pela polaridade, que eu acabei de falar isso, Andréia. Através dos chakras. Se os chakras não estão trabalhando em ordem e coerência, em equilíbrio, não se manifesta. Beleza? Se a gente tá deixando a emoção afetar, se a gente tá zoado, se a gente tá sentindo estranho, se a gente tá julgando, se a gente esse trem não vai materializar. Entende? Porque é muito mais complicado esse negócio de lei da atração. Dá pra cocriar com ego? Claro que dá. Mas aí a gente tá criando karma. Porque a gente não tá pensando no outro. Quando a gente pensa, a gente tem que pedir, eu quero que seja bom pra mim, para o meu momento evolutivo e para todos os envolvidos. Porque quando você ganhar na loto porque você pediu, você está tirando a chance de outra pessoa ganhar na loto. E, entre aspas, você estaria prejudicando aquela pessoa. Isso é cocriar com ego. Você está cagando. Evacuando, eu não posso falar palavrão, né? Você está evacuando para os outros seres humanos. Isso não é legal. Porque você não gostaria que evacuassem na sua cabeça, não é verdade? Se fizesse bem para o cabelo, ao menos, mas eu acho que não. Então, vamos lá. Estou continuando. É só para uma ideia, entendeu? Em outras palavras, o meio que essa energia descende e se manifesta, a gente chama, sabe de quê? Dons, capacidades, habilidades de cada chakra. Cada chakra tem um potencial. Lembra que eu falei? Que ele tem que chegar no potencial de amor de cada chakra? Amar não significa gostar, exatamente. Para amar alguém, você não precisa gostar dela e nem estar do lado dela. Tem o amor, que o amor é o que é. Isso eu tô falando aqui pra gente equilibrar os chakras. Que você tem a compaixão e aceita o processo do outro e respeita. Respeita é uma das maiores formas de amor. E gostar é o físico. Você não precisa gostar para amar alguém, não. Você tem uma pessoa da família que você perdoa, você perdoa daquela história, e você não precisa conviver com ela. Só solta. Isso que eu deixaria, é o soltar. Perdoei, sou grata pela vida, sou grata pela experiência, sou grata por tudo, mas eu respeito a escolha dessa pessoa e eu tenho a minha vida para seguir. Eu vou olhar pro meu bubute, pro meu rabinho e vou viver a minha vida. Beleza? Vocês vão entender por quê. Eu não vou falar nessa live porque já é um assunto pesado isso aqui a gente tá falando. A continuação disso também, do soltar para a próxima fase, não é muito agradável de se ouvir. Mas eu tô aqui para falar essas coisas. Porque só fica todo mundo falando muita coisa bonitinha de Arcanjo Miguel e não tá falando a verdade. E fica todo mundo perdido no círculo de iniciações e não tá evoluindo de verdade, porque a gente não tem muito tempo, porque isso demora, pode levar a vida toda. Né? Só que a galera que tá aqui já tá mais ou menos na metade da vida quase, né? Espero. Pra ter assim uma ideia. Então vamos lá. A gente tem que desenvolver os nossos dons, os nossos potenciais para poder equilibrar o chakra. Por quê? Se o chakra não descobrir o potencial dele, um exemplo, o teu chakra do estômago não descobrir o potencial dele, ele vai ficar procurando, vai ficar para lá e para cá. Cadê o meu potencial? Eu tô explicando o inexplicável, nas palavras que vocês vão entender, certo? Não levem ao pé da letra. É para vocês entenderem mais ou menos como funciona a parada.
O chakra do estômago vai ficar, ai meu Deus, cadê meus potenciais? Ela não desenvolveu, eu tenho que chamar atenção, eu tenho que dar zoeira, eu tenho que dar dor no estômago, eu tenho que dar azia, eu tenho que dar isso, aquilo pra ela olhar pra mim. Lembram que a gente só olha quando incomoda? Lembram disso? Que o ser falou pra mim de quinta dimensão, o mestre? A gente só olha pra coisa quando incomoda, depois a gente fica perguntando por que é um planeta de sofrimento. Lembram disso? Eu lembro, porque falou pra mim, olhando direto pra minha cara quase. E eu assim, ó, doida pra gravar, falei pegar o celular, ele tá tão puto que ele vai jogar o celular fora. Né, Tânia? Enfim, a Tânia tava lá também, que não me deixa mentir sozinha aquela história, não é, Terta? Então, cada personalidade, cada pessoa, gente, cada pessoa nesse universo tem potenciais diferentes. Pode ser parecido, mas assim, você vai criar coisas diferentes, ninguém vai criar coisa legal. Entendeu? Legal, igual. Cada personalidade possui a capacidade de gerar um recurso, um dom ou uma capacidade específica. A gente tem que ver, lembra que a gente veio para ser quem a gente veio a ser, cada um é diferente, não é querer ser o outro igual o outro, querer o dinheiro do outro, querer o emprego do outro. A gente veio para ser o que é. Porque se a gente se preocupa de fazer o lugar de ocupar o lugar do outro, quando a gente vai voltar pro nosso, não tem mais. Porque alguém já entrou. Beleza? Mais ou menos isso. Não querendo assustar vocês, mas é pra prestar muita atenção, porque o negócio é séria. Entendeu? É séria. Vou fazer antes que o Facebook... Outro falou que desmonetiza. Desmonetiza é dar multa, tirar dinheiro, né? Não me pagam nada. Ainda me pedem dinheiro o tempo todo. Vamos lá. Essa forma de descender essas ideias e conceitos tem a ver com as habilidades que eu possa desenvolver. Portanto, o nível espiritual descende através do energético em relação aos meus potenciais e dons. Isso significa... Eu tenho que desenvolver os meus dons e habilidades. Eu tenho que desenvolver os meus dons e habilidades. Para poder trazer coerentemente essa energia que está no plano espiritual. E eu nem ri. Não é Deus que me dá as respostas, nem eu que quando eu morrer vou ficar rico. Não funciona assim. Através do tempo, quando a pobreza fracassou espiritualmente, porque a pobreza ela começou a existir porque a gente esqueceu como de transcender do espírito para a matéria. E começou a depositar o seu poder nos outros, a gente acreditou que o banqueiro, a gente não tinha capacidade de coordenar as moedinhas, lembra? A gente não conseguia manusear, gerenciar as moedas. Então a gente precisou de uma pessoa, a gente deu tudo para essa pessoa pro banco. Isso lembra alguma coisa? E aquele cara lá ficou responsável de dar, porque a gente não tinha competência de gerenciar os bens, comida, né, roupa e dinheiro, porque a gente não sabia era um negócio novo. A gente não sabia se podia comer a moeda, podia fazer uma sopa de moeda. Até dá pra fazer negócio do ouro coloidal, é bom. A gente não sabia, então a gente precisou, daquela época, começou a precisar de alguém pra distribuir os bens. Começou já daí problema de político, hein? Presta atenção, hein? Vamos lá. Nos outros. Mas isso já começou antes. Depois, quer dizer, já veio do sacerdote, do xamã, do sábio. Então começou a pobreza interior e começaram as crenças de que eu não posso, mas os mais ricos que estão acima, tá tudo separado, tem que haver um rei, um povo para que eu trabalhe. Ah, entendi. A gente estava na crença de que eu não posso, mas tem os mais ricos, que era tipo o homem que estava com as nossas moedas, que ele tem que me dar o sustento. Já estava no nosso inconsciente isso, no inconsciente coletivo. Porque a gente já estava tudo separado, ninguém sabia mais quem era o nosso ser, que trazia da matéria, a gente já estava tudo zoado daí. Então tinha que haver, começou a ter um rei, porque a gente era incapaz, provavelmente um banqueiro desse virou rei. Por quê? Quem tinha dinheiro era conectado, que tinha conexão divina, lembra? Eles sabiam que transcendia da matéria do divino, tinha conexão com o divino, trazia da energia e materializava. Eles começaram a pensar o quê? Quem é rico é que tem conexão divina. Mas eles não sabiam da história de 1 milênio atrás, de 1.000 anos atrás, que foram eles que deram todo o poder com as moedinhas para uma pessoa. E essa pessoa não era conectada com o divino, né? Então,
já começou aquela coisa que tem que ter um rei e um povo para que eu trabalhe para ele, etc. Entendeu? Para ele poder me dar o dinheiro. Porque eu não sei mais gerar minha comida. Eu preciso de alguém com dinheiro que tenha consciência, que tenha conexão com o divino para me dar dinheiro. Aí vocês vão entender por causa do Papa, que é milionário, não é? Aquele bando de gente que era pobre, aquela história, né? Que a gente sabe do catolicismo. Mas já veio antes do catolicismo essa crença. Porque senão o catolicismo não conseguiria imperar tanto, entenderam? Mas vamos agradecer ao catolicismo, não vamos ter raiva da igreja que foi necessário. Se não fosse a igreja, ninguém conhecia Jesus Cristo. Ninguém estava ativando a semente divina no coração, beleza? Não tinha internet na época. Foi o melhor que foi feito. Eles fizeram caquinha, problema deles. A gente tem que ser grato, porque se a gente sair dessa era com raiva e brigando, ninguém evolui, a gente vai voltar pra meba. Vai sair correndo de dinossauro num planeta seguinte aí. Entendeu? Vamos evoluir. Depois eles contam a história de evolução engraçada que aconteceu aqui comigo, no Facebook, ontem. Foram as crenças que passaram milênios sendo criadas e absorvidas. E hoje em dia ainda existe essa crença inconsciente que os que são ricos conseguiram se conectar com a divindade. Como os reis que descendem diretamente de Deus. Não tinha essa coisa antigamente? Que o cara era rei porque ele era parente lá do homem. Os sacerdotes, que são os porta-vozes de Deus. O cara dizia, eu sou porta-voz de Deus, e a galera acreditava, porque ele tinha dinheiro. Se ele tinha dinheiro era porque ele tinha conexão divina, ele sabia fazer a energia virar ouro. Porque a galera já tinha esquecido a porra toda e acreditava que dinheiro que era o poder. Vamos entender que esse troço é meio... Parece que ele tá destrinchando, tirando aqueles caroços da jaca que vem um monte de coisa gosmenta, sabe? Então, era o sacerdote, que eram os porta-vozes de Deus, os guerreiros de Deus, que eram os templários, olha aqui, quem foi a templária aqui, de Deus. Então começou a criar essa crença de quem está acima e tem dinheiro, tá assim com o divino. Então foi fácil pra igreja pra caceta, não foi não? Facilitou. A gente facilitou pra igreja. Não foi a igreja que foi o mal. Nós que fomos burrinhos. Na verdade não é burrinho, é preguiçoso de não querer trabalhar pra plantar comidinha e querer só moedinha. Vamos falar assim, né? Que a gente entende melhor, que eu também tô começando a entender melhor agora. Estou ficando quase revoltada. Vamos me centrar. Eu sou um ser divino e sei manipular a matéria. Tem que falar já no futuro, hein, gente? Tô no processo, mas pra mim, eu já me vejo manipulando a matéria e trazendo o que eu preciso. Manipulando a energia pra trazer pra matéria. Beleza? Conforme a frequência que a gente tá, vai fazendo mais rápido esse trem, tá? Eu já consegui umas coisas bem legais. Então vamos lá, mas eu não tô fazendo lasanha não, a lasanha vai vir com o tempo, que é a comida, né, vou aprender, porque eu tenho que aprender a plantar, senão a lasanha não sai, não sei onde é que tem a pé de pizza, né, não sei onde é que tem semente para plantar pizza, aquela história. Afirmava-se então, que quanto mais pobre, significava que no céu tinha muita fortuna. E aí eles continuaram usando essa coisa para dominar os pobres, porque o pobre não tava faminto para eles não comerem a coxa do padre. Então, esse fato tem a ver com uma desespiritualização e uma perda do manejo energético da matéria a partir das pessoas conscientes. Eu já li isso. O que aconteceu aqui? Desceu o texto? Eu tenho que repetir isso então para vocês. Porque eu tô aqui e o negócio subiu. Essa pobreza espiritual criou a pobreza material e essa pobreza material deixou de ser religiosa e passou a ser política. Agora que o trem fica bom. Aí, o Museu da Imaginação. Importante isso aqui, hein? Vê essa live depois do início para você entender por que a gente tem essas crenças, porque a gente está sendo manipulado pela política, porque agora tá indo tudo por água abaixo para poder construir tudo de novo, porque o sistema tem que cair, beleza? Agora a gente vai ver quando é que esse conceito saiu da igreja e veio para a parte política. Vou até beber água agora, que eu preciso respirar, porque agora o bicho fica sério. Mamé me mamo. Tá bom, hein? Tá ficando legal, né? Criou a pobreza material. Quando deixa de ser apenas um conceito de céu e terra religioso para virar estratégia, aí vira político.
Aí eles já não fizeram mais com a intenção só de controlar o povo, né? Para que eles não comessem eles. Mas aí aí virou a parte política, quando eles começaram a pedir os impostos pros pobrinhos, lembra? As pessoas não tinham o que comer e eles queriam que tinha que pagar imposto. E tá na mesma coisa agora. Só, né, a gente não tá morrendo de fome, mas não tá, né? O fato tem a ver com a desespiritualização, porque a gente tá tão desespiritualizado, a gente tá tão desconectado que a gente acredita que eu tenho que pagar um imposto, uma fortuna pro governo para ele me dar casa, para ele me dar um lugar decente para viver. Pelo menos aqui na Suíça as coisas funcionam. Isso me faz pagar a coisa com menos, não é revolta, mas com menos incômodo. Porque funciona. Imagina um dos países que não funcionam, o Brasil, né? Aí eles não pedem tudo no final do ano, eles descontam na folha de pagamento. Porque aqui na Suíça, quando eu peguei minha folha de pagamento, eu falei, isso tá errado. No Brasil eu tinha 2 folhas de imposto, aqui só tem 2 coisas descontadas, tem uma coisa errada que não tá certa aqui, amigo. Falou, não desconta mais nada não, é só esses 2. Claro que vai quase metade do salário embora. Mas são só 2 impostos, que é tipo assim, é pro nosso futuro aqui, né? Não é saúde aqui, porque saúde é obrigatório pagar separado. É pro fundo de garantia lá e pro não sei o que lá. Eu sei de tudo, né? Eu trabalho com imposto. Não me perguntem nada sobre imposto. Enfim, aí as pessoas conscientes fizeram, não é de sacanagem, mas já com uma maldade. Fizeram uma estratégia. Já que o povo já tá todo baixando a cabeça e acreditando que se eles são pobres aqui vão ficar ricos lá, eles já estão tudo de cabeça baixa, vamos aproveitar, gente. Eles já estão tudo carneirinho, cordeirinho. Vamos subir no corcunda deles agora, bater no bumbum. Nossa, se o Matias sabe que eu tô falando isso em cima do texto dele, acho que ele me dá um... puxa meus cabelos. Mentira, Matias não vai fazer isso nunca. Vai ficar rindo, achando que eu tô fazendo karma, né? Vamos lá. Mas tô fazendo isso pra vocês entenderem, entendeu? Tô tentando fazer uma coisa leve de uma coisa que é pesadíssima. E de uma forma legal, assim, mais animadinha pra vocês gravarem. Porque eu demorei um tempo pra entender esse trem, tá? Como eu falei, isso era um conceito que ia demorar horas. Eu tô fazendo aqui, tipo... Caraca. Já são quase 1 hora. Já passou quase 1 hora. Tá acabando, tá? Tá acabando. Não fiquem desesperados como eu. Não fiquem desesperados como eu. Então, quando eles começaram a usar estrategicamente essa mentalidade dos pobres, aí se tornou política. A política é o manuseio cruel da pobreza. No momento que se dão conta que é muito difícil de gerenciar e controlar os livres pensadores, as pessoas que tinham cérebro, que achavam aquilo absurdo, que são capazes de criar seus próprios recursos, porque aí as pessoas diziam, não, eu tenho capacidade, eu sei criar coisa, eu sei vender, eu sei fazer uma cadeira, eu tenho um negócio para sentar, eu sei plantar, e eu vou vender a cadeira, eu vou pegar dinheiro, eu vou plantar minhas coisas, eu não vou precisar do político. Eles viram que o sistema, então, nos quais se geram essas pessoas, tinham que gerar pessoas não pensantes. Lembra que eles falam que os políticos só não investem em educação porque eles querem o povo burro? Então, criaram sistemas nos quais se geram pessoas não pensantes, que tem que se preocupar com o sustento, eles não vão pensar, com incapacidade de gerar seus próprios recursos, porque aí quem tem que sustentar são os de cima, e daí cria o império patriarcal. O que é o império patriarcal? Que nós temos a base celular nisso. O império patriarcal é relacionado ao pai, o poder do pai. A figura do pai na antiguidade era trazer o sustento para a mulher que ficava na casa, na caverna, na maloca, e para cuidar das crias. E o homem ia caçar, porque o homem é mais forte, a mulher tinha que cuidar das crianças, a gente ia acabar de parir ou tá grávida. Então, ele tinha que fazer tudo para trazer a comida. Ele que corria, ele que caçava, ele que arriscava a vida, matava o animal. Do trabalho dele todo que ele fez, ele vinha e compartia, ele dava, ele sustentava com a família. Depois é isso aí, a gente vai falar amanhã, porque vem a rixa das mulheres, de ser competitiva, e a gente não pode mais, porque vai entrar a era matriarcal. Vou ler aqui no final. Começou a estruturar-se dessa maneira. O que antes era o pai que caçava... E o sistema patriarcal é constituído disso, dessa crença que o pai que tem que fazer tudo, o marido, o homem que tá na casa que tem que fazer tudo para trazer o sustento, senão a mulher morre de fome com a cria na caverna. O sistema social começou a estruturar-se dessa maneira, baseado nisso aí.
O que antes era o pai que caçava, e depois foi o cacique que guiava, depois foi o sacerdote que falava que estava certo e errado, depois veio o banqueiro e depois veio o político, que libera a verba. Essas figuras patriarcais iam caçar e davam uma parte à sua família que chamamos de povo. Eles caçam, eles fazem todo o trabalho de pegar o nosso dinheiro e poder dar um pouquinho pro povo. Vamos dividir um pouquinho, só um pouquinho. Essa ideia foi sobrevivendo através das eras de que uma pessoa que faz tudo por mim, do sistema patriarcal, nos acostumou com que uma pessoa que ela tem que fazer tudo por mim, ela tem que trazer para mim. Isso gera o sistema da pobreza, porque eu não tenho que correr atrás. A ideia de que sempre existe alguém que faz tudo e traz tudo para mim, é o que trabalha, é o que traz, o pouco que ganha para dividir, é uma estratégia de controle, de comando. Pois cria a crença de que esse pouquinho que ganha é tudo que ele pode ter. Ele não tem capacidade de ter mais, porque ele não desenvolveu os talentos, lembram? E não está conectado mais. E é tudo que eu vou conseguir ganhar isso. Eu tenho que me sustentar com isso e acabou. Eu vou ter que ver porque... Lembra? Pelo reino dos céus não pode entrar o rico? Aquela história do camelo, da agulha? Que não era assim? Que estava falando de a gente podia levar a mochila com todos os problemas da outra vida. Não era o dinheiro. Se vocês me entenderam. Se não me entenderem, a gente fala depois, tá? E sempre quando se tem um pouquinho a mais, é mais rico. E que sempre alguém de fora vai me dar mais alguma coisa. Porque eu não tenho, eu sou pobre, eu tenho que receber de fora. Eu não tenho capacidade de fazer as minhas coisas. Eu tenho que precisar de alguém. Ou do governo, alguém tem que me dar. A pessoa tem tanto. Que eu não tenho capacidade de gerar os meus bens. Falamos aqui da programação mental do pai, do governo. Agora é o governo. A estrutura criada pelo sistema patriarcal, que até a civilização atual, é tão forte que a crença que as pessoas necessitem dos governantes para continuar vivo. A gente tem essa crença. Mesmo que diga que não, está imprimido nas células. Até que todo o povo entenda que pode fazer tudo ao contrário. Que se comece a reconectar com seu espírito, consiga descender essa espiritualidade, essa energia para o material, para criar os seus recursos, tudo o que necessita. As pessoas que começam a gerar seus próprios recursos começam a gerar riqueza. A riqueza não é ter 2 carros na garagem e fazer uma férias por mês. Conforme o conceito de riqueza de cada um, né? A verdadeira riqueza é não necessitar de nada. Ter o suficiente. Lembra essa palavra que a gente ouve muito? Suficiente, suficiente. Eu vi isso desde a adolescência. Que eu não ia ser rica, eu ia ter o suficiente. Sempre. Isso foi programação. Eu sempre tenho o suficiente. Para que eu quero fazer também. Eu sou muito rica. Agora eu vejo como eu sou rica. E eu não dou valor. Quando todas as necessidades básicas da gente estão cobertas. Você fez ficar reclamando, mas ninguém está morrendo de fome. Pode olhar. Mas eu fico aqui com pouca comida para ter noção de que comida que eu tenho aqui. Mas a riqueza somente começa quando eu mesmo gero os meus recursos sem ninguém me dando nada. Enquanto alguém estiver dando alguma coisa pra gente, nesse meu caso é o meu chefe, eu não sou rica de verdade. Porque eu não sei gerar os meus bens. Se a gente fica mandando um monte de dinheiro para a família, a gente está alimentando a situação energética de pobreza que eles têm. Por isso que eu falo, tem que dar vara, não tem aquela coisa, tem que dar vara de pescar? A pessoa tem que desenvolver os dons, porque senão ela vai ser pobre a vida toda. E não vai conseguir gerar nenhuma riqueza em nenhuma área da vida. Porque a gente tá falando da riqueza aqui de dinheiro, mas tem a riqueza do relacionamento, tem a riqueza de outras coisas, né, gente? De consciência, de espiritualidade, tudo é uma riqueza. Mas a riqueza somente começa quando eu mesmo gero os meus recursos sem ninguém ter me dado nada. Nada. A pobreza começa quando eu mesmo sou capaz de gerar a minha própria riqueza. Não que o outro faça riqueza para que eu possa continuar vivendo. O conceito católico do pobrezinho, não tem o pobrezinho, o coitadinho, esse coitadinho que é o fudidinho, que é o pobrezinho, que é o mesmo, que é a mesma coisa da origem da palavra, tá? Que é o pobrezinho, que em espanhol ele falou pobrecito, né? O pobrecito, o coitadinho, o pobrezinho. Isso é da igreja, não se fala isso.
O que não tem, o que não pode, não é capaz. É um conceito de quanto mais a gente sustenta isso, a gente fala isso, a única coisa que faz é gerar mais pobreza. A gente não pode ficar falando essas coisas. Isso que é uma coisa que eu também fico assim, que todo mundo já sabe, ficar botando essas fotos de criança passando fome. Quanto mais a gente alimenta isso, pensa nisso, fala, ai, tem tanta gente passando fome, aquele pessoal raquítico lá passando fome, existe. Mas a gente tem que enviar outro tipo de energia e não pobrezinho e sempre imaginando aquela imagem que tem gente passando fome. Porque nós, com a nossa energia, nós estamos ajudando a co-criar essa realidade. E geralmente quem bota essas propagandas, geralmente não é dinheiro que vai direto pro pobrezinho, não. Mas tudo bem. Não a maioria, não tô falando. Claro que tem gente que ajuda, óbvio. Eu conheço gente que vai lá mesmo. Mas a gente tá naquela preguiça, tipo, é muito mais fácil mandar dinheiro aqui na Suíça assim, né? Liga, manda dinheiro, não precisa ir lá, não. Eu admiro, eu falei, se eu tivesse dinheiro, eu ia lá, tipo, como é aquela beiçuda? A bonitona, que é a namorada do Brad Pitt. Essa aí, vocês sabem quem é. Eu esqueci o nome dela. Ela foi. Fala da mulher, pode ser o que for, mas a mulher vai lá. Portanto, a pobreza é uma crença. Tá. Quanto mais pobreza mental a gente gera, fazendo acreditar que são pobres porque não tem recursos, por exemplo, quando na verdade todos nós temos recursos, porque a natureza dá recurso a todos. Não existe gente pobre, existe gente que não sabe gerenciar as riquezas que estão ao seu redor. Isso se entende de várias formas. Eu não posso entrar agora nesse assunto, senão vai demorar. Já estourei o tempo, mas eu tô aqui. Portanto, a pobreza é uma crença, não é uma realidade. Essa ideia vem do patriarcado, vem de milênios, e a pobreza não é obra de 4 velhos loucos que quer dominar o mundo, não, gente. Eles só aproveitaram que a gente já estava programado. E sim um padrão de crenças milenares que viemos alimentando e que está no nosso sangue. Que vai para a célula, né? Porque é o sangue que alimenta a célula. As primeiras a alimentar esse padrão são as mulheres. Quando servem os homens. E acreditam que eles são mais importantes, são mais fortes, tem que sair, tem que trabalhar, estudar para sustentar. E ainda mais quando a mulher vai lá e fica fazendo comida pro filho, aquela coisa, não instiga a pessoa a aprender, né? Ainda mais quando as mulheres passam somente em casar com homens ricos para depender deles. A pobreza da alma, pois perdem a liberdade. Por isso que as pessoas se sentem vazias depois. Isso na constelação é muito sério, casar por interesse, gente. Isso dá um chabu do cacete, não casar por amor. Isso é um problema seríssimo energético. Esses padrões estão gravados em homens e mulheres por ser cultural. Tá na gente também, não é só no homem, não. Mesmo nações gerenciadas por mulheres, é a mesma situação. Alguém sai para caçar por nós, só mudou o sexo da pessoa que tá lá em cima. O padrão mesmo, de patriarcal. O patriarcado é do mesmo jeito. Isso gera pobreza e a ideia é que se tem que ajudar os pobres. A única forma realmente de ajudar aos pobres é fazendo-lhes recordar que eles têm a capacidade para não serem pobres, não dando coisas. Não deem as coisas, porque vai sustentar a ideia que eles não são capazes. E eles vão sempre esperar as coisas virem até o dia que alguém não vai dar e eles vão morrer e vão falar que a culpa é sua. Beleza? O que ocorre quando sustentamos a pobreza no mundo com esses atos é gerar um sistema no qual, quanto mais pobres existem, trabalhadores existem para sustentar os que estão em cima. Né? Que fofo. Esse é um sistema muito patriarcal que vai colapsar. Não tem muito mais a oferecer. Daí entra o sistema matriarcal, que é o da nova era. Já estão formando grupos, né, na natureza, que as pessoas estão se juntando. E vai ser assim. O sistema matriarcal não tem a ver com mulheres líderes, mas a ver com um círculo de mulheres. Aí que tem o sagrado feminino pra gente poder se unir, galera. Porque a gente tem no inconsciente que a mulher, uma é concorrente da outra, porque o cara saiu da minha casa. Se ele caçou e resolveu ir pra outra caverna, eu vou morrer de fome. A caverna também é a figura da vagina, do quentinho lá dentro. Então aquela outra vagabunda lá vai roubar meu marido, vai roubar meu homem e vai roubar meu sustento. Eu vou morrer de fome. Por isso que a gente tem aquela coisa de casar com homem rico. Porque é ele que vai dar o sustento, entendem? Então, temos que reconhecer... matriarcal tem a ver com círculo de mulheres. Círculos de mulheres, círculos de mães, que elas criarão um ambiente para que seus filhos descubram suas habilidades. Não vão mais podar a criança. E seus potenciais. Acabei de arrepiar toda. Nossa.
Não dizem, eu vou lhe trazer a comida, mas sim, venha comigo, vamos aprender a cozinhar. Temos que reconhecer que a pobreza e a riqueza são conceitos. Qualquer um de classe média para um rico é um pobre. E para um miserável que não tem nada, a gente, classe média, é rico. A riqueza é um conceito mental como a pobreza. São conceitos mentais que desenhamos para estruturar culturalmente as coisas. Quando cada indivíduo descobre o seu potencial interior, a partir disso, gera trazendo as suas ideias ao material. Lembra? A gente vai voltar para isso. Ser quem a gente é, pois tem muita gente fugindo do sistema para poder se conectar de novo para trazer para o material. Aquele pessoal que vai para a floresta e aprende a fazer casa com a mão, sabe? É isso. E a natureza vai empurrar a gente para isso. Não vai pelo amor, vai pela dor. Não tá querendo ir, vou te dar um chutinho na bunda. Deu uma chinelada, deu um chutinho, depois uma paulada. Então vamos lá. Não é engraçado não, tô rindo, mas é porque eu sou meio louca. Então vamos lá. A riqueza é um conceito mental como a pobreza. São conceitos mentais que desenhamos para estruturar culturalmente as coisas. Quando cada indivíduo descobre o seu potencial interior, a partir disso gera os bens, trazendo as suas ideias, trazendo suas ideias para o material. Tudo tá no... Gente, para aparecer essa caneta, teve que alguém pensar nessa caneta para trazer. Para aparecer isso aqui, alguém teve que pensar nisso, botar no computador e desenhar e depois mandar imprimir e fazer isso aqui. Para isso aqui acontecer, ó, tem cabelo. Teve que passar na cabeça de alguém e fazer elástico. Para ter esse caderno bonito aqui, alguém teve que pensar nele. Eu vou descrever essa frase bonita para mandar imprimir e fazer aqui. Tudo primeiro é aqui. Por isso que a gente fala, tem que tomar cuidado com o que pensa. Se estiver alinhado com o que fala, alinhado com o que sente e o que faz, a gente tá rico. A gente vai saber manipular a matéria para trazer para o material. Essa palhaçada toda que eu falo o dia inteiro, todo dia. Vamos lá. Quando a gente traz da nossa mente e consegue vender alguma coisa que a gente pensou e fez, a gente tá rico. É isso que a gente vai fazer. Essa é a riqueza mais superior que uma alma pode conseguir aqui na terceira dimensão. Se quer ajudar os pobres, deem ferramentas para que desenvolvam seus potenciais e encontrem em seu interior a capacidade de desenvolver seus próprios recursos materiais. Nunca deem uma coisa. Porque a gente, quando dá, a gente gera mais pobreza. Tá acabando o texto, tá? Agora acabou, só tem a última frase, as frases. E alimentar a crença não serve, vão receber não serve, porque eles sempre vão achar que vão receber de alguém as coisas. Exato, ciclo de mulheres. Esse é o maior erro que foi gerado pelo catolicismo. Eles fizeram um errinho, deram uma cagadinha. E depois a estratégia política de manter a população na ignorância dos próprios potenciais. Estão falando que ninguém é capaz de sobreviver sem eles. E a gente fica escravo. Riqueza não é ser como Bill Gates. Isso não é ser rico. Isso é apenas uma pessoa que faz muito dinheiro. Se ele faz dinheiro, ele também gera emprego. Não é achar que o cara é rico do nada. Ser rico é a capacidade de não necessitar nada. Essa é a real riqueza. E acabou. Não dá tempo de falar um negócio de sexo, não vai dar tempo de falar das sombras, isso vai ficar para amanhã. Respostas de sexo, respostas sobre as luzes e sombras que me veio. Estava falando sobre isso por causa do vírus que descobriram. O Cryon falou que o problema não é o vírus, é o sistema imunológico. Muitas pessoas receberam essa mensagem também, como eu, e eu não sabia o que era fazer. Eu turbinei meu sistema imunológico. Então, a gente falou disso ontem um pouquinho. Então, crianças, desculpa eu ter passado o tempo. Alguém tem alguma pergunta que eu possa responder rapidinho? Hoje o papo foi sério e espero que vocês vejam essa live de novo e muitas fichas caiam e que as células de vocês compreendam que a gente já tem tudo o que precisa. O que a gente não precisa são as crenças. Isso que eu falo, a gente já veio pronto. O que a gente tem é muita informação nas células. E quanto mais a gente limpa, a gente veio para limpar nessa época. Quanto mais a gente limpa, mais a gente fica perto do átomo vazio, que é o Criador. Então, vamos nos limpar desses conceitos, essa lixarada toda aí, esse trem, para a gente começar a plasmar tudo que a gente quer aqui na matéria. E ser rico de verdade. Futuramente não vai ter muita coisa, vai acontecer mais coisas, vocês sabem, todo mundo sabe. Não é para entrar em desespero. Isso tudo agora que está acontecendo é só uma pequena amostra para a gente ver se a gente, como é que vai reagir, para ver como é que a próxima vai ser. Mais ou menos, vai ser mais assim ou vai ser menos assim.
Ela falou no meu suspiro, acabei de suspirar pra respirar. Respirar pra meu corpo integrando essa informação, né? Mas a gente tem que respirar, beber água, que o cérebro adora. Foi intenso, né, Patrícia? Eu também tô sentindo, porque eu conectei com todo esse lixo aqui da gente, que a gente fez, porque tava lá. A gente que gerou isso. Talvez eu possa ter sido um banqueiro também. Aí. Tô na Suíça, né? Ó. E aí, gente, era isso que eu tinha pra falar hoje. Como diz o Matias, eu falei muito no meio, mas é pra gente ver se entendia, porque eu demorei um tempo. E eu consigo geralmente entender, meu ser consegue entender grandes esquemas. E eu queria entender bem para poder também compreender, absorver e ser capaz de responder alguma pergunta, porque isso expande para muitas áreas mesmo. É o que ele falou, são horas e horas de palestra, que ele resumiu numa... Ele só, como eu tô falando aqui, praticamente ele falou assim direto, ele não ficou falando como eu falei. Eu fiquei fazendo observações, porque foi o jeito que eu achei de eu compreender melhor, e eu achei que eu poderia passar para vocês também compreenderem melhor, tá? Desculpa se eu não ri tanto hoje, mas a pip era séria. E aí eu não fiquei rindo muito para não dispersar a energia, beleza? Muita gratidão a todo mundo. Muito grata pelas pessoas que entraram aqui, que há um tempão que eu não via, não falava. Eu fiquei emocionada, sério. Andréia, nossa, Andréia é tão... macha, né? Mas, pô, eu puxar o coração, tudo chorar. E boa noite pra vocês. Eu vejo amanhã. Novo horário amanhã, 9 horas, tá bom? Desculpa, é porque tá ficando muito cedo, 8 horas, tá muito claro ainda. A gente meio que se perde no dia, que o dia tá ficando longo. Então, 7 horas eu ainda acho que tá super cedo. Quando eu vou ver, tem que sair correndo pra me arrumar pra estar aqui, ó, com essa cara de poodle bonitinha. Nem deu tempo de lavar o cabelo hoje. Vou tomar banho agora. E mesmo que eu corra o risco de chegar mais tarde na cama, eu prefiro fazer um pouquinho mais tarde para não atrasar e eu me preparar melhor para vocês, tá bom? Então, gratidão a vocês pelo tempo, gratidão pela atenção, gratidão por vocês terem interesse em desenvolver, em evoluir, para ajudar o planeta. Porque vocês estão ajudando não só vocês agora, vocês estão ajudando vocês na multidimensionalidade. Que nem o cara perguntou, vou falar a história rapidinho, 30 segundos, do cara, do negócio do evolução. Eu botei, acho que foi anteontem, foi o dia que eu botei relacionamento perfeito, ele botou hahaha rindo, aí ele botou um monte de ponto de interrogação. Eu falei, não ri que é verdade, é sério. Botei de sacana de brincadeira. Aí ele, que evolução? O quê? Aí eu falei, evoluir como um ser humano? Aí ele, o que é evoluir como ser humano? Aí eu, olha, eu não tenho muito tempo, dá pra você ver umas outros vídeos que eu gravei? Pra você entender do que eu tô falando? O cara deletou, me bloqueou. Essa mulher é louca. Isso é resistência. Imaginar que tem muita gente assim ainda, que nem aceita que existe um outro mundo que não seja material. Tá na crença da pobreza. Se não for pobreza material, é pobreza de espírito. Então vamos ser ricos, ok? Obrigada a você, Deia. Me escreve aí, vamos se falar, por favor. Então, siga um caminho sempre mais luminoso, porque é lá que você não vai ver os buracos. Quer dizer, é lá que você vai ver os buracos. E não vai quebrar o pé, como eu quebrei 2 vezes. Mas a verdadeira luz só se vê no escuro. Aí você vai ver aquela luz branca, violeta ou azul. E conversa com ela, porque ela é conexão com a sua alma. E aí começa um barato muito doido. Para que drogas, não é verdade? Valeu, galerinha. Espelhinhos do bem. Todos são os meus espelhos, eu amo vocês. Boa noite e até amanhã às 9 horas, beleza? No Brasil, 4 da tarde. Beijo. Fui!